Olá, meus amigos viciados em física. Hoje vamos conhecer o movimento das cargas num campo magnético. Então, primeiro eu quero fazer uma pergunta a vocês, que é o seguinte: o Sol, a todo momento, pessoal, está emitindo partículas altamente energéticas, formando o que a gente chama de vento solar. O vento solar é constituído por diversas partículas, dentre elas prótons, altamente energéticos, assim como também elétrons. E essas partículas atingem a Terra com tanta energia que, se atingissem diretamente os nossos corpos, nós seríamos literalmente fritados vivos. Então a pergunta é: o que é que nos protege dessas partículas tão energéticas que compõem o vento solar? Nós vamos responder isso na aula de hoje. Mas primeiro, precisamos entender como é que essas partículas carregadas se movem em campos magnéticos. Nós temos três possibilidades: lançar a partícula ao longo das linhas do campo, normal as linhas e obliquamente as linhas. Vamos ver cada um desses casos. Então vamos lá. Primeiro caso, vamos lançar a partícula ao longo das linhas. O que é que significa essas partículas serem lançadas ao longo? Bom, a gente vai ter duas possibilidades. A primeira é que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético seja igual a zero. Ou seja, eu vou lançar a partícula ao longo das linhas. Tá? Então, a velocidade da partícula e o campo magnético formam entre si um ângulo de 0 grau. Uma outra possibilidade é eu lançar a partícula contra a linha. Tá? Nesse caso, o ângulo entre a velocidade e o campo vai ser de 180 graus. A velocidade vai estar para um lado e o campo magnético vai estar para o outro. Tá? A gente sabe que a força magnética sobre a partícula carregada num campo é dada por QVB seno do ângulo. Só que tanto o seno de zero como o seno de 180 graus é zero. Então, nos dois casos mostrados, simplesmente não há força magnética. A força magnética é zero. E se não atua mais nenhuma outra força sobre essa partícula, a força resultante sobre ela vai ser zero e, por isso, ela deve descrever um movimento retilíneo e uniforme, um MRU. Tá? Então, o primeiro caso, se você lançar partículas ao longo da linha do campo elétrico, seja no mesmo sentido ou no sentido oposto, ela vai descrever um movimento retilíneo uniforme, porque não vai existir força magnética sobre ela. A força resultante sobre a partícula vai ser igual a zero. Até porque nós vimos na aula passada que só há força magnética se existir alguma componente da velocidade que seja perpendicular ao campo. Se a velocidade da partícula atua na direção do campo, ela não tem nenhuma componente perpendicular. Por isso não tem força. Um outro lançamento que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é lançar essas partículas de forma a ser normal às linhas do campo magnético. Normal significa perpendicular. Então agora a gente vai lançar essas partículas formando um ângulo de 90 graus em relação ao campo magnético. Então, por exemplo, digamos que existe no espaço um campo que esteja saindo da página. A gente representa isso por uma bolinha pontinho, tá? É como se fosse a flecha saindo da página, você vê apenas a cabecinha da flecha. Essa é a representação para vetores que saem da página. Então imagine um campo magnético assim. E aí eu vou lançar uma partícula, por exemplo, para cima. Tá? Essa é a velocidade da partícula. Veja que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético vai ser de 90 graus. Usa a regra da mão direita aí para determinar o sentido da força magnética. Vou esperar você descobrir esse sentido. Veja aí. E aí, achou? Tranquilo? Bom, você vai usar a regra da mão direita da seguinte maneira: pega a sua mão direita, deixa ela aberta e coloca os 4 dedos no sentido do campo magnético, ou seja, para fora da tela. Então vai ficar com os 4 dedos apontando para você. O polegar apontando para cima. A sua palmada, a palma da sua mão vai apontar para a direita. Então a força magnética sobre a partícula aponta para a direita. Isso vai fazer com que a partícula faça uma curva. E como essa força vai ser sempre perpendicular à velocidade, isso vai fazer com que a partícula acabe descrevendo uma trajetória circular. Ou seja, nesse caso,
a partícula descreve um movimento circular e uniforme. Como é que eu sei que o movimento, além de circular, tem que ser uniforme? Ou seja, o valor da velocidade vai ser constante. Porque a velocidade de um corpo só aumenta ou diminui se existir uma componente da força favorável ao movimento ou contrário ao movimento. Mas nesse caso aí, a força é sempre perpendicular ao movimento. É sempre perpendicular à velocidade. Então ela não altera o módulo da velocidade. É por isso que é um MCU. É uniforme esse movimento. Tá? A velocidade é constante. É por isso também que a força magnética jamais realiza trabalho, porque ela atua sempre perpendicular à velocidade da partícula. Ok, então a gente sabe que a força magnética é dada por isso. Se o ângulo é de 90 graus, o θ é 90, o seno 90 é 1. Então a força vai ser simplesmente QVB, tá? Que vai assumir o seu valor máximo. Tá? Então a força magnética é máxima quando a partícula é lançada perpendicularmente às linhas. O valor é máximo porque, nesse caso, o seno assume seu valor máximo, que é igual a 1. Ok? Então, nesse caso aí, a força magnética vai atuar para o centro do movimento circular, então ela vai atuar como força centrípeta. Ela vai ser encarregada de fazer com que a partícula realize um movimento curvilíneo. Então, a pergunta que pode surgir agora é: como é que eu posso achar o raio desse movimento circular? Ora, se a força magnética atua como força centrípeta, e a gente sabe que a força magnética é dada por QVB, não vou colocar o seno aí porque é seno 90 dá 1, e a força centrípeta é dada por mv² sobre r. Então eu posso cortar V de um lado e V do outro, vou isolar o R na equação, e aí a gente chega que o raio do movimento vai ser dado por mv sobre QB. Veja que é um resultado bem interessante. Já era de esperar que o raio do movimento circular fosse proporcional, por exemplo, à massa da partícula. Porque quanto maior for a massa da partícula que eu lançar nesse campo, maior vai ser sua inércia. Então, maior vai ser sua tendência de passar direto, de forma que o raio seja maior. Então, quanto mais massiva a partícula que eu lançar no campo, maior vai ser o raio que ela vai descrever, porque maior vai ser sua inércia, maior vai ser sua tendência a passar reto. Da mesma forma, quanto maior for a velocidade da partícula, maior vai ser a dificuldade que o campo magnético vai ter de curvar a partícula. Então, também já era de esperar que quanto mais rápido eu jogar a partícula, quanto maior sua velocidade, maior vai ser o raio do movimento. E o raio vai ser inversamente proporcional à carga e o campo. Isso também já era de esperar, porque quanto maior a carga e o campo, maior é a força magnética. Então, isso dá a tendência da partícula ser curvada, ter sua trajetória curvada o mais rapidamente possível, ou seja, ter um raio menor possível. Então o raio é inversamente proporcional à carga e o campo magnético. Esse produto MV que tem nessa equação é uma grandeza física que a gente já conhece desde o ano passado. Alguém lembra qual é? É uma grandeza que a gente chama de momento linear. Tá? O produto MV a gente representa por P, momento linear. Então a gente pode descrever o raio dessa forma, ou então em função do momento linear, P sobre QB. Uma outra pergunta que pode surgir aí é: e qual é o período do movimento circular? Ou seja, qual o tempo necessário para que a partícula dê uma volta completa? Tá, a gente sabe que a velocidade de uma partícula vai ser a distância que ela percorre sobre o tempo. Aí eu pergunto, qual é a distância ΔX que a partícula percorre quando ela dá uma volta completa nessa circunferência de raio R? Ela deve descrever o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr. Então essa vai ser a distância percorrida pela partícula. E o tempo para dar uma volta completa é o que a gente chama de tesão, período. Então o tesão, o período, vai ser 2πr sobre v. Mas a gente já tinha encontrado no slide anterior que o raio do movimento circular aí vai ser mv sobre qb. Então, substituindo em nossa equação, cortando as velocidades, a gente vai chegar que o período é 2πm sobre qb. Tá? O tempo necessário para que a partícula dê uma volta completa vai ser dado por isso. Vai ser proporcional à massa da partícula e inversamente proporcional ao produto da carga e do campo magnético. O curioso nesse resultado
é que o período independe da velocidade da partícula, não depende de V. À primeira vista, você poderia esperar que quanto mais rápido eu lançasse a partícula, mais rapidamente ela desse uma volta completa. Não é não? Ela não está mais rápida? Mas não é isso que a gente encontra. Independentemente de você lançar a partícula lentamente ou rapidamente, ela dá uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Por que isso acontece? Pense um pouco. O que é que você acha? E aí? Por que é que o período independe da velocidade da partícula? Isso acontece, pessoal, porque quanto mais rápido eu lançar a partícula, maior vai ser o raio desse movimento circular. E aí uma coisa acaba compensando a outra. Embora a partícula esteja mais rápida, ela vai descrever uma circunferência maior, ela vai percorrer uma distância maior até dar uma volta completa. De forma que o tempo necessário para dar uma volta completa seja exatamente o mesmo que uma partícula que eu lancei bem mais lentamente, tá? Então, partículas lançadas com baixa velocidade vai descrever um movimento circular de pequeno raio e partículas lançadas com a velocidade grande, um raio bem maior. De forma que as duas partículas descrevam a volta completa no mesmo intervalo de tempo. O período é o mesmo. Esse é o feeling, é a ideia central da construção de aceleradores de partículas, como um acelerador chamado ciclotron, que eu vou apresentar para vocês em aulas seguintes. Okay? Então, já conhecemos dois tipos de lançamentos. O lançamento ao longo das linhas, nesse caso não tem força magnética, a partícula descreve um MRU, e quando ela é lançada perpendicularmente às linhas, ela descreve um MCU. A terceira possibilidade é lançar a partícula obliquamente às linhas, ou seja, nem ao longo das linhas, que é 0 grau, nem perpendicularmente, 90. Uma situação intermediária, tipo 30 graus, 45, 60 ou qualquer ângulo entre 0 e 90 graus. Numa situação desse tipo, o vetor velocidade vai ter duas componentes. Uma componente ao longo do campo magnético, que nós vamos representar por esse V paralelo ao campo, e uma componente perpendicular ao campo, que é essa componente rosa, V perpendicular. Nós já sabemos que, devido a esse V paralelo, essa componente não contribui para a força magnética. A componente da velocidade paralela ao campo não contribui para a força magnética. Então, se só existisse essa componente azul, a força magnética sobre a partícula seria zero e ela descreveria um movimento retilíneo uniforme ao longo das linhas. Em compensação, se só existisse a componente rosa, essa componente perpendicular às linhas, a gente já sabe que a partícula descreveria um MCU, um movimento circular uniforme. Então, se existir as duas componentes de velocidade ao mesmo tempo, os dois movimentos, MRU e MCU, devem ocorrer simultaneamente. Imagine um movimento circular e um movimento retilíneo ocorrendo ao mesmo tempo. Você vai ter um movimento em espiral, tipo o espiral do seu caderno, tá? Você vai ter um movimento helicoidal, vai ter um movimento desse tipo aqui, ó. A partícula vai girar em torno do campo e também vai se movimentar ao longo dele. É o que a gente chama de movimento helicoidal uniforme. Uniforme porque o valor da velocidade não pode ser alterado, já que a força magnética jamais realiza trabalho. Então, quando a gente lança partículas carregadas obliquamente em relação às linhas, essas partículas são capturadas pelas linhas. Ela descreve esse movimento espiral ao longo das linhas. Bom, uma distância P entre esses dois pontos do movimento helicoidal, que são dois pontos iguais e sucessivos, ou seja, pontos em que a partícula deu uma volta completa e ainda andou para frente, essa distância P é o que a gente chama de passo da hélice. Tem como a gente calcular essa distância aí. Como esse P se dá ao longo da linha, se dá na direção do movimento uniforme, então eu posso dizer que essa distância é dada pela velocidade vezes o tempo, onde vai ser a velocidade ao longo da linha, que é o V paralelo. Esse ΔS é o que a gente está chamando de P, a distância percorrida ao longo da linha, o passo da hélice. Esse V paralelo vai ser a componente da velocidade ao longo das linhas, que é a componente vizinha ao ângulo, então é V cosseno de θ. E o tempo para que a partícula percorra esse passo da hélice é o tempo para ela dar uma volta completa no movimento circular, que é o período, o Tzão.
Só que esse tesão a gente já encontrou que é dado por 2πm sobre QB. Então, substituindo na equação, a gente vai ter isso. Reorganizando, a gente chega aqui o passo da hélice, essa distância que a partícula percorre ao longo da linha, para que ela dê uma volta completa no movimento circular, é dado por 2πm V cosseno sobre QB. Olha, isso não é uma equação que eu sugiro que vocês saibam decorado, certo? Porque vai aparecer raramente, tá, nas questões. Então, eu sugiro apenas que você saiba como deduzir a equação. Tá? Perceba que nada mais é do que aplicar a equação do deslocamento no movimento retilíneo uniforme. Okay? ΔS é igual a V vezes ΔT. Então, agora nós podemos responder a pergunta inicial. O que é que nos protege das partículas altamente energéticas emitidas pelo Sol, pelos prótons e pelos elétrons que vêm do Sol, que são bem nocivos à nossa saúde? Ora, o agente que vai nos proteger disso, pessoal, é o campo magnético da Terra. Quando essas partículas carregadas encontram o campo magnético da Terra, representado por essas linhas aí de indução, elas acabam sendo capturadas pelas linhas e são direcionadas aos polos, norte ou sul magnético. Então isso vai fazer com que as partículas sejam direcionadas aos polos e isso acaba nos protegendo do vento solar, ok? Inclusive, esse cinturão de cargas que é formado ao longo das linhas, devido às linhas capturar as cargas, é o que a gente chama de cinturão de Van Allen, tá? Então as cargas são capturadas pelas linhas e acabam entrando pelos polos. É isso que causa um efeito luminoso muito bonito chamado de aurora. Aquele efeito luminoso meio esverdeado ou meio avermelhado que ocorre nos polos. Aí está um exemplo de uma aurora vista a partir de dentro da Terra, né, da superfície da Terra. A aurora vista a partir de camadas da atmosfera. E a aurora vista de fora da Terra, né, ocorrendo ali nas regiões do polo. Então esse efeito luminoso é chamado de aurora boreal se ocorre no polo norte geográfico e a aurora austral se ocorre no polo sul geográfico. Porque esse efeito é causado, pessoal, devido à colisão das partículas que são desviadas pelo campo magnético para os polos. É por isso que ocorre preferencialmente nos polos. Então essas partículas colidem contra os gases da atmosfera e aí excitam esses gases, ou seja, seus elétrons passam para camadas mais externas e quando eles voltam para a camada original, acaba ocorrendo a emissão de luz. É daí que vem a luz emitida nas auroras. A gente pode ter um efeito esverdeado, assim como um efeito mais avermelhado também. Essas cores, elas estão relacionadas ao tipo de gás que foi excitado. Tá? No caso da cor mais esverdeada, mais azulada, isso é proveniente da excitação do oxigênio da atmosfera, enquanto que a cor mais avermelhada é proveniente da excitação do nitrogênio. Então, o resumo da aula de hoje. Primeiro, quando as cargas são lançadas na direção das linhas de indução, ou seja, no mesmo sentido das linhas ou no sentido oposto, essas cargas não vão ter componente de velocidade perpendicular ao campo. Então, não pode existir força magnética sobre essas partículas. Por isso, elas acabam descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Se você lançar as partículas perpendicularmente às linhas de indução, nesse caso, toda a velocidade vai contribuir para a força magnética. Então a força magnética vai ser máxima. E ela vai atuar, como sempre, perpendicular ao deslocamento. Perpendicular à velocidade. Então ela vai atuar como força centrípeta. Isso vai fazer com que a carga realize um movimento circular e uniforme. Terceiro, quando as cargas são lançadas obliquamente em relação às linhas, elas são capturadas pelas linhas e acabam descrevendo um movimento helicoidal uniforme, que vai ser a junção do movimento circular com o movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. O campo magnético da Terra é o que nos protege dos ventos solares, desviando essas partículas altamente energéticas. Tá? Então, muitas delas vão ser desviadas para os polos magnéticos e é daí que vêm as auroras, né? Onde essas partículas colidem contra os gases da atmosfera e excitam esses gases. E é daí que vem aquele efeito luminoso. Então, se gostou da aula, dê aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E valeu, viciados em física!